Olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando aqui o sexto dia, o meu sexto dia no EAD no Face e penúltimo dia de apresentação, né? Já estou ficando com saudades, mas enfim, vamos em frente. Bom, esse é o último dia em relação aos 4 princípios básicos da boa apresentação no PowerPoint. Amanhã, né, eu vou pensar, né, o que eu vou passar para vocês aí. Mas em relação aos 4 princípios, esse é o 4º princípio, tá? Que é o princípio animação. É o último princípio, mas não é o menos importante, longe disso, né? Todos são importantes, claro, mas esse é essencial. Principalmente porque muita gente não sabe que o PowerPoint faz animação. Como o pessoal está acostumado no PowerPoint a colocar apenas textos e imagens, né? Muita gente acha que o PowerPoint não faz animação. Inclusive entre os mais jovens, né? Porque eu dou palestras em escolas em São Paulo e quando eu uso, inclusive alguns slides animados que eu vou mostrar para vocês hoje aqui, o pessoal acha que eu uso outro software, não acredita que é o PowerPoint, né? Então, há também um certo grau de desinformação em relação ao PowerPoint, o que o PowerPoint pode fazer, né? Eu costumo dizer em palestras aí sim sobre o PowerPoint, que o PowerPoint é cerca de 30% utilizado em relação ao potencial que ele tem, né? O pessoal não usa interatividade, o pessoal não usa animação, regra geral, né? E são recursos que, além de tornarem a tua apresentação mais interessante, mais agradável, eles têm uma coisa que é hiper importante, que é eficiência no aprendizado. Eu uso nas minhas aulas, etc. A eficiência do ensino com consequente aprendizado realmente é constatado na prática. Quer dizer, você não vai usar o PowerPoint fazendo interatividade e animação simplesmente para ficar mais bonitinho. Não. Aí é aquela coisa de integrar as TIC, tecnologias da informação e comunicação, nesse caso o PowerPoint, para realmente fazer o aprendizado ser mais eficaz, além de ser mais prazeroso, mais eficiente. Quer dizer, o teu aluno realmente aprender. Essa é a ideia, né? Então não é animação para oba-oba, é animação para realmente fazer com que o teu aluno aprenda de maneira mais eficiente, mais prazerosa e mais significativa. Tá? Tem slides que eu coloco aqui, por exemplo, em que eu uso, né, os princípios do construtivismo, né? Quer dizer, o cara vai construindo o saber à medida que a animação vai seguindo. Então vamos lá. Baseado nisso, eu coloquei aqui 6 botões. Botão é importantíssimo em relação à interatividade. E eu vou colocar algumas coisas que eu acho que são curiosas e algumas em relação à aula propriamente dita, né? Então, por exemplo, eu vou clicar aqui, efeito telejornalismo. Infelizmente está na moda, né, esse negócio de corrupção. Então, digamos que você tem um texto e esse Vrink, né, esse cidadão aqui, Vrink, ele é corrupto. E aí você quer, ou o programa de televisão quer realçar o nome do Vrink, que está pequenininho lá. Aí você clica, pá, e o nome do cara cresce. Vou voltar aqui, ó. Você clica, pum, o nome do cara cresce. Agora, você quer ficar mais bonitinho ainda, mais um clique e o fundo fica mais confortável visualmente de ser visto, não é? E aí uma coisa mais elegante e você de novo está realçando o nome do Vrink, certo? Muito bom. Então esse é um efeito que eu acho que é interessante, inclusive didaticamente. Você realça, né, pontos no teu texto, por exemplo, né? Você quer realçar algumas partes do texto, você pode fazer esse efeito que a gente chama de efeito de telejornalismo. De novo coloquei um botãozinho para voltar. Olha como ele é importante. Isso é interação, não é animação. Bom, aí vamos começar com os 2 exemplos de aula. Então, exemplo de primeiro de aula aí. Isso aqui eu fiz test drive em sala de aula. Funciona muito bem, né? Então eu não quero dar aula aqui de mudança de estado físico da água. Não é isso. Mas eu quero associar a ideia da aprendizagem com a animação, tá? Então primeiro eu coloco um texto, coloco um gráfico e coloco aqui um desenhinho onde eu vou simular o que está acontecendo, que é o aquecimento da água a partir do estado sólido, que a gente chama aí, entre aspas, vulgarmente de gelo. Eu vou aquecer o gelo e ele vai passar da forma sólida para líquida, depois da líquida para gasosa, e isso vai acontecer na variação de temperatura de 0 a 100 graus. Está aqui, ó, 0 a 100 graus. E tem vários intervalos de tempo, T0, T1, T2, T3 e T4. Tá? Então, essa maneira de ver é interessante, por quê? Porque em livros você tem aquela coisa estática, e não tem como, tem que ser, não é? Mas aqui você pode fazer uma animação. À medida que o teu experimento está acontecendo, o aluno vê o gráfico sendo construído ao mesmo tempo. Isso é muito interessante. Quer ver? Então, primeiro aparece o texto.
Então, primeira coisa, vamos ler o texto. 1. O aquecimento inicial da água sólida, está aqui no meu gelinho. A partir do instante T0, está aqui o T0, até o T1, está aqui o T1, aumenta o grau de agitação molecular. Então isso aqui vai ter que começar a se mexer para mostrar para o cara que eu estou aumentando o grau de movimento, de agitação das moléculas de água, certo? Mas não altera o seu estado físico, até 0 graus Celsius, até aqui, ó. Então o gráfico vai ser construído de T0 a T1 até 0 graus Celsius. Isso aqui vai ter que se mexer, mas não pode mudar a forma. Não pode mudar o estado. Porque eu falei para o aluno que vai haver aumento do grau de agitação molecular, mas não vai haver alteração do estado físico. Vou clicar aonde? No slide. Pum, cliquei. Está se mexendo, aqui o gráfico está sendo construído, ele vai até T1 e vai até o 0 graus Celsius. Eu estou demarcando aqui para ficar mais interessante dele ver. Tá? Estado S, estado sólido, e aqui o gelo está se mexendo. Nota que esse foguinho fica o tempo todo aqui se mexendo também, ele não para. Simulando realmente que é uma chama, que é um foguinho. Tá? Bom, primeiro caso resolvido. Então vou clicar aqui, o caso 1 vai embora, volta o 2. A 0 grau, estou a 0 grau. Durante o intervalo de tempo T1 e T2, agora é esse intervalo aqui, ó, T1 e T2, a água passa da fase sólida para a fase líquida. Então aqui, o que vai acontecer em termos de animação? Você que é o animador do PowerPoint, o que você vai ter que fazer? Essa figura, né, esse paralelogramo que eu coloquei aqui, que está simulando o gelo, vai ter que diminuir e eu vou ter que acrescentar uma outra imagem que tem o aspecto de água. Mas os dois vão conviver, ele não vai sumir, tá? Ele vai continuar aí, só que menorzinho, tá? Mostrando que parte dele se transformou em água líquida. Esse processo chama-se fusão. E ao mesmo tempo o gráfico entre T1 e T2 vai ser construído aqui, ó, tá? Então vamos lá. Cliquei, ó, ele diminuiu, veio a água e aqui, ó, o gráfico construído, sólido líquido, fusão. Ele diminuiu de tamanho e acrescentei um desenho simulando água com movimento, porque também tem agitação, ela não está parada aqui dentro, porque ela está sendo aquecida. Olha que legal. Segundo ponto, legal. Aí clica, segundo vai embora, vem o terceiro ponto. Terceiro ponto. A partir do instante T2, estou aqui, ó, no T2, a água passa para a fase líquida. Então aqui esse gelinho vai ter que sumir, tá? Essa parte sólida aqui vai ter que sumir. Desse instante até o T3, daqui, ó, até o T3, o aquecimento continua e a água não muda de fase, apenas aumenta o seu grau de agitação molecular. Ou seja, esse gelo vai sumir, a água vai tomar o lugar dela, ou seja, essa parte sólida vai se transformar, né, essa fase sólida vai se transformar em fase líquida, e aqui vai ter um aumento, vai ter uma inclinação para cima aqui do gráfico. Então eu vou clicar na parte de fora, pum, sumiu a parte sólida, aumentou a parte líquida, está agitada, e olha aqui, ó, o gráfico demonstrando isso. Líquido até T3, até chegar a 100 graus, água na fase líquida. Ok? Olha que bacana. Vou clicar de novo no slide, cliquei, pum, 3 vai embora, parte 4, a 100 graus, eu estou aqui a 100 graus, durante o intervalo de tempo T3 e T4, está aqui, a água, essa, passa da fase líquida, esta aqui, para gasosa. Vai ter que aparecer umas bolinhas aqui, representando, né, simbolizando o estado gasoso. Esse processo chama-se ebulição. Vamos lá. E aqui vai ter que, a 100 graus, vai ficar constante no 100, até o T4. Então vamos lá. Cliquei, olha, apareceu bolinha e o gráfico está sendo construído. Vai aparecer até o T4. L mais G, líquido mais gasoso, ebulição. Olha que fantástico. Cliquei fora, aliás, no slide. Parte 5, a partir do instante T4, este é o T4, a água passa para a fase gasosa e, com o aquecimento contínuo, aumenta o seu grau de agitação molecular. Ou seja, a água líquida aqui, o desenho dela vai sumir, vai ficar só as bolinhas, representando o estado gasoso, e a temperatura aqui vai subir no gráfico. Então vamos lá, cliquei, só bolinha, aqui o gráfico está subindo, a temperatura, aí ó, tá certo? E eu estou simbolizando aqui o estado gasoso. Então é fantástico. Você pode voltar ao que você quiser, ó. Tô com a rodinha do mouse aqui, ó. Tô voltando. Aí, ó. Posso voltar, avançar, voltar. Aí. Isso é fantástico, tá? Interatividade. Meu botãozinho voltar, extremamente necessário. Senão, para voltar, eu vou ter que ficar voltando slides que eu não quero. Muito bom. Agora, exemplo de aula 2. Essa aqui é muito interessante também, funciona muito bem, porque é radioatividade. Fazer experimentos de radioatividade em escola de ensino básico é muito complicado. E até algumas até de ensino superior é complicado. Você imagina em escola de educação básica, né? Então a experiência do Rutherford, de novo não quero dar aula aqui de química, não é essa a ideia,
Mas a ideia é associar o aprendizado com a animação. Então aqui vai sair um feixe de partículas alfa, na hora que eu clicar no slide aqui, ó, pá. Aí você fala para o aluno, olha, tem uma placa, uma fina folha de ouro aqui, e essas partículas estão batendo. Só que ao mesmo tempo você está vendo aqui um ponto luminoso, nesse anteparo aqui, ó. Por que está aparecendo esse ponto luminoso? Aí é que eu digo que você também pode explorar aquela coisa da reflexão, né? Na verdade aqui, a intenção dessa aula é construir uma hipótese, tá? Fazer um modelo hipotético de átomo, que é o que o Rutherford fez em 1911, baseado nessa experiência. Então você vai fazer isso para o aluno, como, entre aspas, se o aluno tivesse naquela época fazendo a mesma experiência, tá? Então você fala para ele, olha, tem ponto luminoso aqui no anteparo. Por que esse ponto luminoso está exatamente nesse ponto aqui? O que está acontecendo? Quer dizer, não deveria parar aqui? Então por que esse ponto luminoso está se formando exatamente na mesma direção em que as partículas alfa estão incidindo nessa fina folha de ouro? Aí você chama isso de caso 1 e discute com os seus alunos. Olha que fantástico. Você vai construir o modelo atômico junto com os seus alunos, tá? E não simplesmente ficar ali. E também em livro você tem essa experiência, mas como não tem o movimento, também não é tão simples de enxergar o que está acontecendo, tá? Aí você chega a uma conclusão. Aí você fala para ele, olha, mas eu também estou vendo um outro ponto luminoso aqui, ó. Por que tem esse outro ponto luminoso? Qual é a explicação? E aí você chama de caso 2. Discute esse ponto 2, tá? E aí você fala, e tem um terceiro tipo de ponto que é esse aqui, ó. Pô, mas aí está batendo na parte da frente, quer dizer que talvez esteja refletindo. Não sei, vamos pensar. Esse é o caso 3. Então olha que maravilha, né? Mas é uma animação que estimula a reflexão dos teus alunos em aula, feita total e exclusivamente em PowerPoint. Botãozinho de voltar. Agora vamos para simuladores. Olha que interessante. Isso aqui é um reator nuclear, né? Claro que você está percebendo, né? Radioatividade, reator nuclear, tal. Eu dou palestras aqui em São Paulo também para alunos da educação básica com o tema energia e sustentabilidade, né? Energias e sustentabilidade. Então eu falo de tudo quanto é tipo de energia, da hidrelétrica até a solar, passando pela nuclear, etc. Então eu uso muito esse modelo aqui do reator BWR, que não interessa, né, no caso o que vem a ser. Agora olha que interessante, isso aqui é um reator nuclear. Se você quiser mostrar para um aluno, né, como é que funciona o tratamento de água, você pode levar o teu aluno para a Sabesp, por exemplo, aqui em São Paulo, e mostrar, olha, aqui acontece isso, aqui é a cloração, aqui é a fluoretação, aqui tem um filtro, legal, dá para entender. Se você levar o teu aluno para uma usina nuclear, é complicado. Porque numa usina nuclear, você vai em Angra, por exemplo, só tem cano. É tubo, é tubulação, é cano para tudo quanto é lado. Então vai ficar mais confuso do que didático, não é? Então o que eu acho que é mais interessante nesse caso? Pode até visitar para, eu vi uma usina nuclear, que legal. Agora, para entender o processo, eu acho muito mais eficiente uma animação, tá? Então, por exemplo, aqui você tem o reator onde a coisa acontece. Esse aqui é o urânio 235, tá? Então você fala, olha, o urânio que funciona numa usina nuclear para gerar energia é o 235. Tem um outro que chama 238, que é um isótopo no caso, ele não funciona para aquilo que a gente quer, tem que ser 235, tá bom? Então você fala, aqui tem o urânio 235, uma varetinha, essas varetinhas aqui estão imersas, aí sim você leva o cara para... Você leva o teu aluno para a usina nuclear, e aí você mostra o reator, tem uma piscina lá, você fala, olha o reator ali, tá ali, ó. Aí é legal, ele viu. Aqui que acontece? Pô, legal. Uma piscina cheia de água, tá? Agora, para ver o processo como um todo, não é tão simples. Eu acho que fica muito mais fácil de didático uma simulação, por exemplo, em PowerPoint, tá? Então aqui tem as varetinhas, aqui tem uma água que a gente chama de água leve, que é a água normal. E aí eu vou começar os cliques aqui, ó. Cliquei, pum. O que eu estou simulando aqui? Eu estou simulando que esse elemento combustível aqui está produzindo energia, tá? Não vem ao caso bombardeamento de nêutrons, mas ele está produzindo energia, tá? Essa energia passa para a água. A água é aquecida, muito bom. Aí, depois que a água é aquecida, eu coloco aqui, ó, vapor, porque a água passa para a forma de vapor, a água entra em ebulição, temperatura 300 graus. Muito bom. Aí, lá tem um monte de cano. Aí eu coloco só um canozinho aqui, né? Estou simulando isso aqui como se fosse um cano, tá? Então aí o vapor, num próximo momento, passa por esse cano e aí ele é direcionado para uma turbina. Essa turbina gira pela passagem do vapor e aí, como ela está ligada, acoplada a um gerador, você gera eletricidade que é transmitida para as pessoas, para as indústrias, etc. Olha que legal.
Aí o vapor passou pela turbina, tá? Ele tem que ser recuperado para virar água líquida de novo, para voltar ao reator, para depois você formar mais vapor, para girar de novo a turbina. Ou seja, é um ciclo fechado. O vapor não vai embora, ele tem que ficar lá dentro. Ele tem que voltar a formar... ele tem que voltar para a forma líquida, para voltar para o reator, para voltar a ser aquecido, para voltar a virar vapor. É um ciclo fechado. Ok? Legal. Aí quem é que vai condensar isso aqui? Como a quantidade é muito grande, você precisa de uma grande quantidade de água também. E aí você pega o quê? Normalmente água de um lago, de um rio que fica próximo. A maioria das usinas que você tem no mundo aí, né? Você precisa de água, grande quantidade, para você poder condensar essa grande, enorme quantidade de vapor. Então aqui a água vem do rio, do lago, esfria esse vapor, por isso que eu fiz um degradezinho aqui, ó, tá? Aí vem a parte do design. Então o vapor que seria branquinho virou aí o azul que seria, entre aspas, né? A água líquida e ela volta para o reator, ok? Essa água aqui dentro do reator, ela tem uma finalidade de refrigerar e de moderar para a coisa não ultrapassar determinados limites, e aí você tem uma explosão, por exemplo, do reator. Agora, outro ponto interessante, essa água não volta por osmose, né, entre aspas, como a gente brinca, né? E também não volta por mágica, ela tem que ter alguém que empurre essa coisa para cima, e essa coisa é uma bomba que tem que estar pulsando aqui, para ele perceber que ela está funcionando o tempo todo. Então veja, olha que legal a parte da animação. Eu fiz por partes, expliquei para você por partes, mas ele não para de funcionar. Tem gente que fala, pô, mas o PowerPoint pode fazer isso? Quer dizer, as coisas ficam se mexendo o tempo todo? Sim. Isso aqui é um slide só. É um único slide, só que com tudo animado. É animação, tudo quanto é lado aí, tudo quanto é coisa. Então, a didática desse tipo de coisa, para um aluno, principalmente um aluno moderno de hoje em dia, mas de novo funciona muito para o público adulto também, principalmente público adulto leigo no assunto, né? É fantástica. Quer dizer, que você fica olhando, fica perguntando, pô, mas ali e tal. E é assim que acontece, por exemplo, quando eu dou essas palestras em escolas em São Paulo. Esse é um mini curso de energias, né? Quer dizer, o aluno fica vendo, aos poucos eu fui explicando, mas depois que acabou, ainda tem dúvida? Legal. Aí ele fala, professor, mas aqui no reator, mas e a turbina, mas e o gerador e tal? Mas ele está vendo a coisa andar, não para, não está estático. Então esse tipo de coisa funciona e funciona muito bem por causa da animação. Botãozinho, interatividade para voltar. Simulador 2. Outra coisa também. Estou colocando temas que eu sei que muita gente tem dúvida, principalmente os alunos da educação básica nessa área, e que são temas que eu resolvi colocar em animação por causa da dificuldade de compreensão dos alunos. E isso de anos e anos, hein? Eu dou aula há 24 anos. Não é de ontem para... É que não tinha animação, por exemplo, desse tipo do PowerPoint há 20 anos atrás, né? Por aí. Eu estava muito no comecinho. Mas tem assuntos que são assuntos que a gente sabe. Não, esse é mais difícil. Esse é complicado de enxergar. Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou mostrar para os alunos, etc. Nem tudo é com animação, claro. Mas tem muita coisa que funciona com animação. Por exemplo, enriquecimento do urânio. Então você chega para o aluno e fala, olha, o urânio usado nas usinas tem que ser urânio 235. Aí você fala, ó, isso aqui é um átomo. O urânio 235, 235, 235, tem 5 aqui, né? Átomos de urânio 235. Mas também existe o 238. Existem outros, mas para simplificar, vamos ficar com os dois. Dois tipos de urânio, vamos pensar assim. 235 e 238. Tem 5 de cada um. Então qual é a porcentagem de 235 que eu tenho? Num total de 10, eu tenho 5, 50%. Digamos que eu queira aumentar isso para 80%. Como é que eu faço? Aí todo mundo acha que é processo químico. Não é. Processo físico. Imagina escolher feijão. Tá? Então você vai escolher feijão, você tem 5 grãos de arroz e você tem 5 grãos de feijão. E você quer que a proporção passe a 80%, por exemplo, de arroz. Ou seja, você tem que ter 8 grãos de arroz e 2 grãos de feijão. Por exemplo. Por exemplo. Certo? Tá. Então aí na química existe um processo chamado difusão gasosa, que não é o melhor e mais moderno, mas é interessante, onde você faz os átomos, né, de massas diferentes passarem por uma peneira. E aí o mais, digamos, magrinho é mais rápido. Então o 235 é mais rápido do que o 238. Por quê? Pensa assim, entre aspas, ele é mais magrinho. Então eles vão passar muito mais rapidamente. E o 238 muito mais lentamente. Então, por diferença de velocidade, de ultrapassagem, né, dessa peneira, no final da história eu vou ter deste lado aqui, por exemplo, do recipiente, muito mais 235 do que 238. Então eu clico, aí, ó. Quando é mais rapidinho, tá vendo que é rapidinho? Esse aqui é devagar, olha lá, pum. No final da história, depois de um certo intervalo de tempo, como o 235 é mais rápido, 4 átomos de 235 passaram e apenas um 238.
Então, de um total de 5, você tem 4 átomos de urânio 235. Consequentemente, você tem 80% de urânio 235. Então, essa simulação simplesinha, mas extremamente eficiente, né? No meu test drive de aula, funciona muito bem. Eu não preciso falar muito, só coloco essa animação, acabou. As dúvidas são mínimas nessa simulação aqui, tá? Todo mundo entende o que é enriquecer o urânio, aumentar a quantidade do 235. Claro que eu coloquei 80%, né? Isso é quase para fazer uma bomba. Eu falo para eles que na verdade eu preciso só de 3% para gerar energia, né, numa usina nuclear. Mas aí é um exemplo didático bem interessante, passar de 50 para 80, eu aumentei o teor de 235 em relação ao 238 e mostrei de maneira muito clara como é que se faz isso. Então, mais um exemplo que a animação funciona e funciona muito bem no processo de ensino-aprendizagem. E, para finalizar, eu vou fazer o meu foguetinho, né? Isso aqui é só porque me pedem. Eu tenho um curso, por exemplo, na internet, né, do PowerPoint. E aí o pessoal fala, pô, como é que você faz a animação do foguetinho e tal? Olha que coisa interessante. Vou até voltar na animação anterior, não no primeiro slide. Tá? Nesses slides que eu estou mostrando para vocês, aonde que eu clico? Eu clico no próprio slide. Pum, aí a coisa acontece. Não é isso? Eu não clico em nada, nenhum objeto, etc. Não é isso? Olha, certo? Legal. Voltar, foguete. Agora aqui, eu vou clicar fora aqui, ó, tá vendo? Ó, o ponteiro do mouse está aqui, eu vou clicar fora. Pum, ih, acabou. Como não tinha mais slide, fim da apresentação. Vou voltar. Clicar fora, pum, ih, acabou a apresentação. Ou seja, esse slide não está configurado para quando eu clicar, eu gerar uma animação. Tá? Ele está configurado para passar para o próximo slide. Ah, então como é que você vai fazer aquilo que você quer? Eu coloquei botões. Agora, olha que interessante. A novidade. Não são botões que linkam para outro slide. Não são botões que linkam para uma URL externa à minha apresentação. Não. São botões que linkam para um objeto que eu coloquei aqui, para uma imagem. Eu quero que essa imagem faça algumas coisas. Então, olha que fantástico isso. Quer dizer, eu tenho a interatividade, porque é um botão, mas a interatividade está gerando uma ação que é a animação. Tá? Você lembra na minha apresentação de ontem, que a hora que eu clicava, né, um evento, um botão, eu gerava uma ação. A ação o que era? Abrir um arquivo, ir para um outro slide, ir para uma URL. Aqui não. Aqui eu configurei o botão para fazer uma ação numa imagem. Isso é fantástico. Né? Então, por exemplo, eu quero que ele se movimente. Pum, ela está mexendo. Eu quero que ele suba. Pum, ele subiu. Agora eu configurei ele para descer por aqui, ó, tá? Em outro lugar. Eu quero que ele desça. Olha lá. Olha que maravilha. Você está vendo? Então, voltar. Tá? Então veja. O que eu acabei de fazer agora, né? Essa coisa de colocar botões associados a imagens é fantástico, porque você controla uma cena. Você controla uma coisa que você quer fazer aqui que é muito mais avançado do que simplesmente ficar trocando de slide ou clicando em link que vai te remeter a uma URL externa. Não, eu estou agora controlando uma imagem. Eu posso controlar uma forma. Sobe, desce, pula, muda de cor através de botões. Coisa que muita gente pensa, por exemplo, que só tem softwares com Flash, né? Software, por exemplo, de HTML5, ou seja, softwares que tem a animação como a principal marca do software. Né? Então, veja, o que eu quis dizer para vocês é, a animação é muito importante, é o grau máximo de utilização do PowerPoint. Eu chamo essa utilização de animação, principalmente esse último slide, né, onde os botões controlam um objeto, uma imagem, de PowerPoint avançado. Não é uma coisa simples, precisa fazer um curso, alguém precisa te ensinar isso, tá? Porque realmente de maneira intuitiva é difícil de aprender. Tá? Mas vale muito a pena. E eu acho que no século XXI, principalmente de acordo com as diretrizes da Unesco, etc. e tal, não que eu acho que a gente tenha que seguir, né, a Unesco só porque ela falou e tal, mas tem muita coisa importante e acho que muito coerente no documento deles lá, nas diretrizes, né, nos padrões das TIC para o século XXI. Eu acho que é bem legal e muito interessante, né, um professor, um educador, palestrante, etc., pensar nisso, em fazer apresentações mais interativas e com animação. E sempre
não esquecendo, senão aí vai ficar uma coisa realmente que não tem nada a ver, sempre pensando no teu objetivo. Então, primeira coisa, eu quero fazer uma aula, eu quero fazer uma palestra. O que eu quero? Qual que é o meu objetivo? Qual que é a minha meta? Eu quero isso, tá. Então eu vou usar o PowerPoint, vou usar a animação para chegar ao meu objetivo. E não simplesmente fazer aquela coisa de animar por animar, aquela coisa lá que fica sem pés nem cabeça. Aí fica uma animação que aí a tua apresentação, em vez de ficar didática, de ter a ver com o ensino e com a aprendizagem de quem está vendo aquilo, vai virar uma apresentação vulgar, sem graça, fora de propósito e etc. Então fazer com critério é importante. Aliás, antes de você preparar a tua aula com interatividade e animação, é legal você fazer um roteiro. Você começa, peraí, o que eu quero, aonde eu quero chegar, o que eu vou fazer, o que é mais legal, o que não é, o que eu não devo fazer, etc, etc. Tá bom? Então esse vídeo foi mais longo porque eu acho que realmente era importante eu dizer isso para vocês em relação à animação. E eu acho que é uma coisa que pouca gente usa, mas é uma coisa que deveria ser mais usada, porque realmente a eficiência e o prazer do aprendizado seriam realmente muito maiores do que eles são hoje. Tá bom? Então, de novo, obrigado por ter assistido. Abraço a todos. E até a próxima. Tchau, tchau.